mais uma questão do Enem, ano 2016, que a gente vai analisar e resolver. E o enunciado diz: após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Aí ele me dá o quadro, onde vêm as substâncias, o equilíbrio dessas substâncias em solução aquosa e o valor da constante de equilíbrio para cada uma. O que a gente tem que se ligar é que aqui eu tenho produção de H+, ou H3O+. Lembra que é a mesma coisa. Tanto no fenol quanto no hidrogênio sulfato de potássio, a solução apresenta caráter ácido. Lembra que H3O+, ou H+, é a mesma coisa. Já piridina, metilamina e hidrogênio fosfato de potássio produz solução de caráter básico. Está vendo aqui hidroxila? E aí é o seguinte, nesse tipo de questão, a gente não tem muito o que analisar. A gente tem que usar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu como fundamento. Só que antes de entrar na análise da resolução, o enunciado continua. Depois de ter dado esse quadro para você, ele continua. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o... Desculpem. Aí vem fenol, piridina, metilamina, hidrogênio fosfato de potássio e o hidrogênio sulfato de potássio. E aí eu coloco primeiro, porque ele fala aqui em vulcanização. Então eu vou mostrar primeiro o que representa isso. O que é uma borracha vulcanizada. E aí eu coloco para vocês que a borracha vulcanizada, ela apresenta o elemento enxofre, unindo as estruturas de carbono. Então, antes de continuar, só para você ter uma ideia, a borracha ela é formada por polímero de isopreno. Então, esse poliisopreno, várias moléculas de isopreno, quando vulcanizadas, e como é que se faz a vulcanização? Em altas temperaturas, na presença de enxofre. Esse enxofre vai formar, ele quebra a dupla ligação, e vai formar pontes de enxofre entre as moléculas de isopreno. Então, a partir dessa vulcanização, aumenta-se a resistência e a dureza da borracha, pois entre as moléculas de poliisopreno forma-se pontes de enxofre. E só para terminar a minha explanação, o nome vulcanização foi dado pelo cara que descobriu esse método, que foi Goodyear. Não é à toa que você tem a marca de pneu Goodyear, tá? Em homenagem ao deus do fogo, Vulcano. Daí o nome vulcanização. Bem, eu estou colocando isso por quê? Porque quando você queima a borracha, para a produção de energia, como fala aqui, ó, geração de energia, como fala o nosso enunciado, você está colocando na atmosfera óxidos de enxofre. E aí eu continuo. Portanto, a queima da borracha lança na atmosfera o dióxido e o trióxido de enxofre, SO2 e SO3, que ao entrar em contato com a água da chuva, vão formar, respectivamente, o ácido sulfuroso, H2SO3, e o ácido sulfúrico, H2SO4,
produzindo a tal chuva ácida que fala o meu enunciado. Aí eu continuo. Isso aqui é minha análise. Para remover, ou seja, neutralizar, lembre então que os gases têm caráter ácidos. Portanto, se você quer neutralizar, você não pode ter solução, de caráter ácido. Lembra que você não combate fogo com fogo. Se os gases lançados na atmosfera, que têm que ser borbulhados numa solução para serem neutralizados, essa solução tem que ter caráter básico. Então, a solução de caráter básico fica por conta de toda a solução que apresenta como ânion o íon H-. Então, eu fico com a piridina, metilamina e hidrogeno fosfato de potássio. Porque tanto o fenol quanto o hidrogeno sulfato de potássio apresentam soluções de caráter ácido. Não vai neutralizar os meus anidridos. E aí eu vou continuar para você entender. Então, para remover, ou seja, neutralizar esses gases que são formados, como vimos, por óxidos ácidos, anidridos de ácidos, devemos borbulhá-los em uma solução de caráter básicos, presentes e onde tem presentes íons OH. Podemos afirmar que quanto maior a constante de equilíbrio, isso aqui é fundamental e a gente já deu lá em equilíbrio químico. Podemos afirmar que quanto maior a constante de equilíbrio de uma base, isso também serve para ácido, mas não é o caso aqui, maior será o seu caráter básico, ou melhor, maior será o caráter básico da solução e, portanto, mais eficiente a remoção dos gases em questão. Então, nota que eu fiquei com 3 alternativas e as 3, como apresentam solução de caráter básico, servem para neutralizar a minha solução de caráter ácido, que são os gases eliminados na queima da borracha vulcanizada. E a gente já mostrou por que esses gases, trióxido e dióxido de enxofre, são lançados na atmosfera. Então, o que interessa agora é a gente avaliar o valor, da constante de equilíbrio para cada uma das alternativas que produz solução básica. Nota que aqui eu tenho 1,7 vezes 10 a menos 9. Aqui eu tenho 4,4 vezes 10 a menos 4. E aqui eu tenho 2,8 vezes 10 a menos 2. Como eu falo aqui, a gente tem que procurar o maior valor da constante de equilíbrio de uma solução básica. Por quê? Porque você vai ter uma maior basicidade. E é claro, repara que ele coloca aqui, tá? Para evitar que escape, esses gases podem ter uma solução contendo uma substância adequada. Considere as informações, não é aqui, desculpem. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência. Ele foi bem claro. Então, das 3, eu tenho que procurar aquela que apresenta a maior constante de equilíbrio, o maior valor para a constante de equilíbrio. E esse maior valor está onde? Está aqui, onde a minha potência de base 10 tem um menor, no caso aqui, o maior expoente. E como é negativo, o maior expoente é o menos 2. Então, repara que o problema é muito fácil. A única coisa, o único detalhe, repara que eu não preciso saber nenhuma substância dessa. Eu não preciso saber nada disso aqui. Eu tenho que olhar para cá. Então, além de acidez e basicidade e neutralização, eu estou vendo isso aqui, que é fundamental. E equilíbrio químico. O valor da constante de equilíbrio. Então, quando você tem que saber sobre polímero, vulcanização, borracha, o que a gente já viu, aqui eu estou dando uma palhinha para você não precisar voltar. Então, aqui a gente já analisa tudo o que você precisa saber para entender o desenvolvimento do raciocínio. Por isso que eu coloco alguns textos aqui, nossos,
para você raciocinar junto comigo. Isso tudo aqui está lá em polímero, em borracha. Vulcanização, para que serve? Percentagem de enxofre na borracha. Utilidade dessa percentagem, uma para pneu, outra para outras utilidades. Tudo isso está lá escrito. Mas aqui não. Nessa questão só interessa para a gente, ó, por quê? Os gases produzidos são ácidos. E aí está a resposta. E a partir desses gases ácidos, eu tenho aqui a alternativa, uma solução básica. E como ele quer com maior eficiência, tem que ter o maior valor do equilíbrio, da constante de equilíbrio de uma base. Tranquilo? Então, nossa resposta, hidrogênio fosfato de potássio, que é a resposta letra... Opa! Hidrogênio fosfato de potássio, que é a resposta letra D. Está aqui, ó. E aí, só para continuar, ó, entre as 3 soluções de caráter básico, as que produzem OH-, que eu já falei, aqui apresenta o maior valor para a constante de equilíbrio, é o hidrogênio fosfato de potássio. Letra D. Tranquilo? Então, quer dizer, questão que não é difícil, como eu coloquei. É claro que eu tenho que trazer minha base para o meu raciocínio. E quando eu falo eu, é você. Tudo que a gente aprendeu é para ser usado. A aplicação está aqui. Então, aqui, além de acidez e basicidade, neutralização, você tem que entender sobre equilíbrio químico, valor da constante de equilíbrio. Seja de um ácido ou de uma base. Quanto maior esse valor, maior a basicidade, maior a acidez. Valeu, gente boa. Grande abraço e até a próxima página.